No ar agora, o podcast Papo com Classe. Uma conversa leve e solta com Rogério Carvalho. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast Papo com Classe. E hoje, realmente com classe. Vamos conversar com a doutora Roberta Nunes, psicóloga, falar desse tema importante para todos nós, Janeiro Branco. Roberta, obrigado por nos receber, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. O que seria o Janeiro Branco? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando esse trabalho tão importante, divulgando essa campanha nacional maravilhosa. Bom, Janeiro Branco, gente, é uma campanha, né, de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental, né? E ela acontece no Brasil desde 2014, né? Foi idealizada aí por um psicólogo mineiro. E em 2014 a gente começou a mobilizar a sociedade a fim de trabalhar as dinâmicas dessa campanha. E é muito importante, a gente está aí nos últimos minutos do segundo tempo, aí no finalzinho de janeiro, mas estamos aqui falando sobre saúde mental. Eu sempre faço uma colocação, né? Eu fiz isso recentemente no nosso site, né? No nosso portal de notícias. Sim. Eu acho que Janeiro Branco tem que ser todos os meses. Sim. Né? A gente tem o mês de conscientização, que é Janeiro Branco, né? Mas eu acho que tem que ser nos outros 11 meses do ano, como é o Setembro Amarelo, tem que ser todos os meses. Nosso Outubro Rosa, né? O nosso Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, enfim, as datas que a gente não comemora, né? Na realidade, a gente é um mês de conscientização específico, Sim. né? Mas por que o janeiro e branco, né? Porque a gente tem o Outubro Rosa ligado à mulher, o Janeiro Branco. Sim. O Janeiro Branco, gente, é porque janeiro geralmente é um mês, né, onde a sociedade está mais reflexiva sobre a vida, né? A gente idealiza um ano, a gente cria metas. Legal. Então, foi idealizado no mês de janeiro porque nós estamos mais reflexivos sobre a vida, né? E o branco é como uma página em branco, uma tela ali, um ano inteirinho para você fazer novas realizações, cuidar da saúde mental. Reescrever sua história, né? Isso. Legal. E a finalidade da campanha, né, é mover mesmo a sociedade a fim de cuidar da saúde mental, gerar políticas públicas que cuidem desse tema e principalmente, aí é o que eu acho mais interessante, né? Uhum. E o que a gente está fazendo aqui é isso, é justamente quebrar tabus, desmistificar, né, as problemáticas em torno da saúde mental. Saúde né? mental. Passando para a parte prática, né? É uma pergunta até que nos foi feita. Como identificar que aquele paciente está precisando de cuidar da sua saúde mental? Quais os sintomas? Como fazer, né? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque eu acredito que se a gente não nos alertar para esse cuidado, às vezes quando a gente vai se dar conta de que precisa dessa ajuda, a coisa já evoluiu bastante, né? Então, por isso também é importante a gente estar divulgando. Eu acho que quando a vida começa a ficar disfuncional, né? O que é isso? Começa a perder, né, o prazer de viver, quando a gente começa a se dar conta de que as coisas não estão indo bem, que os sentimentos e as emoções negativas, elas ocupam a maior parte do nosso tempo, né? Onde a gente perde ali as pequenas coisas, o prazer em fazer pequenas coisas. Aí sim, eu acho que é importante a gente já procurar ajuda, né? E aí a família tem um papel fundamental nisso, né? Porque às vezes a própria pessoa não identifica, não sei se é comum isso, mas a família, o entorno, né? Marido, esposa, filhos, enfim, a família ajuda, né, a identificar isso, né? Eu acho que também o ambiente de trabalho, nós passamos muito tempo no ambiente de trabalho, dentro das empresas, dentro das salas, então tem pessoas que passam uma boa parte da vida dentro do ambiente de trabalho, então acho que também é um bom indicador, né, quando aquela pessoa começa a perder mesmo o prazer de fazer pequenas funcionalidades do dia a dia, né? Então, eu acho que isso são nortes, né? Existem várias maneiras, mas eu acho que esses são pontos que devem ser observados, são os pequenos pontos nessa mudança de hábito, onde a gente consegue identificar
que algo não tá bem, não tá legal. Pois é. Eu até falava com você em off, né? Dentro das pesquisas que a gente fez, uma delas, você falou em ambiente de trabalho, diz que 87% das empresas no Brasil, aí eu não me lembro se é Brasil ou mundial, mas 87% das empresas já tiveram problemas com funcionários que tiveram esse problema de saúde mental. Número Sim, grande, né? um número muito alto, e eu acredito que as empresas estão, na verdade, devagar, muito, né? A gente, para mudar uma cultura, é isso que a gente está fazendo aqui, né? É algo demorado, é algo que, para mudar hábitos, é algo que precisa de persistência, da E gente. contra a resistência, né, Roberta, na Exatamente. mudança, Mas né? acredito que as empresas, elas estão se alertando para isso. A gente tem grandes empresas, né? Recentemente eu fui a um congresso e onde inclusive era a Heineken a patrocinadora do congresso, e era justamente para falar sobre saúde mental, e eles têm um departamento que se chama o Departamento da Alegria, justamente, Bacana. e justamente era para buscar, né, tratar, identificar esses funcionários que estavam ali sofrendo no ambiente de trabalho. Então a gente tem um número alarmante de pessoas adoecidas no Só para ambiente. entender, esse departamento da Heineken seria preventivo. Exatamente, Preventivo, né? Porque é muito melhor você tratar, você prevenir do que tratar depois os sintomas, né? Exatamente. A prevenção é sempre o melhor sempre caminho, o melhor né? caminho, A né? prevenção para tudo é sempre o melhor caminho. Então a gente tem esse número alarmante, né, de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho, mas a gente também tem uma boa notícia de que as empresas Estão estão despertando para isso, né? Para essa exatamente necessidade, para né? essa necessidade. Dois dos pilares, você falou que a saúde mental é um tripé, mas acho que dois fatores que são fundamentais, depressão e ansiedade, né? Sim, nós temos indicadores para uma Uhum. boa saúde mental, que a gente chama tripé da saúde mental. O que seria esse tripé, né? O que eu faço ali como prevenção para manter a minha saúde mental em dia, né? Já que a gente falou em prevenção, então esse tripé seria uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade na alimentação e a prática de alguma atividade física, algum movimento. Então, Sim. esse seria um tripé para a gente estar ali mantendo a nossa saúde mental em dia. Então, se eu trabalho demais, excessivamente, e não consigo me alimentar bem, não consigo ter um descanso bom, não está funcional. Eu não consigo me exercitar, tirar ali 30 minutos por dia, não está funcional. Então, hoje a gente tem que se alertar para esse tripé. Como que eu faria uma prevenção da minha saúde mental? Buscar um equilíbrio entre esses três Né? pilares, né? Sono, atividade física e alimentação seria o nosso tripé ali, a sustentação da nossa saúde mental, né? E, mediante isso, a gente estava aqui comentando sobre a questão dos transtornos, né, que vem aí no topo, né? Seria a depressão e os transtornos ansiosos. Né? Não só... E a gente tem um número alarmante de adolescentes, né, que estão sendo englobados nesses transtornos. Então, isso acelerou, a pandemia acelerou isso, Roberto? Nós temos um fator aí pós-pandêmico que não só no Brasil, no mundo, foi né? fator mundial, claro. E acredito que até por conta disso se alertou para ter esse cuidado, né? E a gente pensa assim, não, a pandemia já passou, foi lá em 2022, 2020, 2022 já passou. Mas nós ainda estamos vivendo sequelas, né? Sequelas pós-pandêmicas, e principalmente as gerações aí, né, dos jovens, a geração dos adolescentes, e talvez nessa campanha do Janeiro Branco venha também esse alerta, né, de que a gente tem muito isso, de que o jovem é preguiçoso, o adolescente está lá no quarto o dia todo no jogo porque é preguiçoso, não quer fazer nada, na minha época não era assim, na minha época tinha né? A gente tem essa mania, a gente né? Na minha época, né? Eu tenho uma filha adolescente, de vez em quando a gente se pega, calma, né? Na minha época não era assim. Minha mãe chegava em casa, tinha que estar com a casa armada, né? Então, ter esse cuidado de não colocar todo mundo no mesmo saco, né? Não é tudo farinha do mesmo saco. Cada ser humano é de uma forma, sim, cada ser humano tem a sua individualidade, né? Então, se aquele adolescente fica o dia inteiro, semanas após semanas, e ele não tem prazer em outra coisa, e ele não tem um grupo de amigos, e ele não tem, talvez, ali outros vínculos, isso já é um sintoma de que, opa, peraí, vamos observar como que a família pode ajudar nisso aqui, né? Às vezes é fácil falar e difícil fazer, mas é um ponto que a gente tem que
Voltando ao início, né, quando você falou que a celebração de Janeiro Branco começou em 2014, você teria dados assim, de avanço de política pública desde que 2014 até agora, são 11 anos, né? Olha, nós temos, sim, nós temos vários setores, né? Por exemplo, hoje, se a gente for falar de política pública voltada para a saúde mental, né? Desculpa, é porque a gente falou do departamento da Heineken, que é uma empresa privada. Sim, então é sim. importante, né, a gente falar da parte pública. Setor né? público, né? SUS atende, nós temos especialistas, isso? Nós temos na saúde da família, né? Nós temos aí no SUS o tratamento com terapia mesmo clínica, nós temos os grupos de apoio, e aí eu acho muito importante, Rogério, eu acho que é o que a gente falou aqui, né? A gente às vezes pensa na saúde mental e nicha talvez o atendimento psicológico, Sim. né? O psicólogo diretamente, mas nós temos terapias em grupos, nós temos as terapias ocupacionais que acontecem nos CRAs, por exemplo, né? Então, todas as formas de cuidado e de prevenção com a saúde mental, acho que são válidas, né? Muitas vezes você tem ali no CRAS um trabalho de terapia ocupacional, Sim. Você tem um atendimento através de saúde da família com os psicólogos clínicos, né? Tem grupos de apoio para diversas demandas, por exemplo, a gente sabe que aqui no posto de saúde tem o grupo para fumantes, né? Que tem a ver também com o tratamento, claro, né? Claro, da saúde mental, então eu acredito que é por esse caminho. Pessoal, continuamos com o nosso podcast Papo com Classe. Estamos de volta com a doutora Roberta Nunes, né? A gente fala Roberta porque a gente tem um certo conhecimento com ela, intimidade, mas doutora Roberta, a gente estava falando, né, estamos falando do Janeiro Branco, identificou-se os sintomas. Primeiro passo é procurar um psicólogo, qual é o caminho que a pessoa que identificou tem que fazer? Ok. A gente procurar uma ajuda, né? Ali, às vezes, você não tem acesso diretamente. Se você não tiver um acesso direto, né, a um psicólogo, né, às vezes você fica restrito nessa condição, mas procure ajuda através dos ESF, né, que é o Programa de Saúde da Família, né, que no nosso bairro tem os módulos, né, e procure também, nós temos instituições que às vezes conseguem, através da instituição, um atendimento psicológico, como as instituições religiosas, né, que oferecem, que às vezes têm acesso, né? um acolhimento, busque ajuda, porque às vezes você não tem aquela ajuda direta, mas você tem alguém que consiga te levar até essa ajuda, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? Às vezes eu não tenho acesso direto a um psicólogo, mas eu tenho uma instituição, que seja ela religiosa, que seja ela através de uma política pública, um CRAS, um posto de saúde, um módulo da família. Então, o importante é você procurar um acesso, você não está sozinho. Porque também, às vezes, né, quem está dentro de uma instituição não sabe. Então, procure ajuda através de amigos, não se sinta sozinho, não se cale, né? O seu problema, a sua dor, vamos dizer assim, você não está sozinho na sua dor, né? Existem pessoas que podem te ajudar. Existe um tempo específico de tratamento ou, assim, enquanto a pessoa estiver nesse quadro? Então, essa resposta vai depender muito dos sintomas, do transtorno, do que está sendo disfuncional na vida da pessoa. Né? Claro. Às vezes é uma dependência química, às vezes uma dependência amorosa, emocional, né? Também tem isso. É porque os vícios, eles são diversos, né, Roberta? Diversos. Né? Você pode ter o vício do jogo, o vício de assistir televisão, Sim. o vício de jogar, você tem vários que levam a esses transtornos, né? Exatamente. Hoje nós temos, né, essa demanda, talvez, através dos jogos eletrônicos, que é uma demanda, vamos dizer assim, nova, né? Temos uma descarga dopaminérgica muito viciante nesses jogos. Então, assim, procure ajuda, não pense que é só mais um jogo, é só mais uma jogada, E ali a pessoa, como identificar, né? A pessoa vai fazendo só aquilo, ela não sente prazer em fazer outras coisas, que ela tem que ter mais trabalho para ter aquela descarga dopaminérgica, né?
Então, nós temos demandas novas também com as novas tecnologias. Que vão chegando, né? Que vão chegando. Existe uma idade específica? Ela é mais no idoso, mais na meia-idade, mais no adolescente? Enfim, qual é o... Olha, Não. Hoje na clínica, a gente começa ali o tratamento psicológico com crianças a partir de 3 anos. 3 até anos. enquanto tiver vida. Né? Enquanto há vida, a gente pode mudar. Só depois que não há vida que não pode mais. Mas eu digo em termos de percentual, é mais idoso? Não, como que é? Depende da demanda. Nós temos aí, por exemplo, uma grande demanda de adolescentes, por exemplo, nos transtornos ansiosos, né? Nós temos uma grande demanda dos transtornos depressivos em mulheres, né? A gente tem um percentual aí que mais de 50% dos transtornos depressivos são em mulheres, e aí por causas diversas, eu acredito que as mulheres têm esse índice maior de depressão, até porque existem várias questões sociais que envolvem as mulheres, né? Não quer dizer que é algo... só dá em mulher, é frescura. Não, é porque exige mesmo uma demanda social, né? As mulheres têm algumas responsabilidades diferentes, né, dos homens. Mas nós temos também transtornos, por exemplo, voltados para a parte de dependência química, que são mais voltados para os homens, né? Então, se a gente pudesse olhar para a saúde mental mapeando esses transtornos, seria mais ou menos assim: os ansiosos ali na adolescência, os depressivos na meia-idade. Interessante, né? Interessante esse dado, né? Sim. Legal. Uma outra pergunta, a gente já está caminhando para o nosso final, né? Quem não tem o transtorno, a maneira mais correta, não sei se o termo seria esse, de repente você me corrija, seria trabalhar o tripé, é isso? Trabalhar o tripé, e hoje... Só para a gente repetir o tripé. Vamos repetir aí, o tripé da saúde mental. Quero cuidar quero prevenir, quero manter a saúde mental para o resto da vida. Sono, repouso, todo ser humano precisa descansar bem, né? Muitas vezes a gente fica aí, eu também me pego nisso, né, nas redes sociais. Não é só o soninho depois do almoço, não, é o sono regular. A gente tem que ter aquele sono regular, né? Fazer aquela higiene do sono. Sim, e temos que nos vigiar para isso, né? Ali as redes sociais, às vezes a gente fica mais meia horinha, mais 20 minutos, e ali consome a nossa energia, onde a gente poderia estar descansando. Então, sono, uma alimentação de qualidade, que é descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, tentar aí uma alimentação mais próxima, mais saudável possível. A gente tem muita divulgação em torno disso, tem muita informação em torno disso. E uma atividade física, um movimento, gente. Eu digo que essa parte aí é a parte que me cabe, né? Eu sou extremamente adepta das atividades físicas, seja ela em grupo, seja ela... Gente, não tem uma atividade física específica, né? Seria qualquer uma caminhada na beira da praia. Uma caminhada, uma prática uma pedalada, uma academia. Uma prática de meditação. Meditação, né? Fundamental, né? Muito, muito. Então, atividade física, sono e alimentação. Você vai preservar aí muito bem a sua saúde mental. Chegar na terceira idade... Ótimo. Em dia. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Nessa volta do nosso podcast Papo com Classe, hoje, como eu falei, super especial, conversando com a doutora Roberta Nunes, psicóloga, né? Falando do Janeiro Branco. Isso aí. Eu quero deixar também, Rogério, quero pedir, né, à sociedade que participe e nos sugira temas. Né? A gente estava falando sobre isso. Sim, importante. Temas que vocês acham interessantes da gente estar falando, da gente estar trazendo, da gente estar discutindo. A informação, ela muda, ela transforma, né? É muito importante isso que a gente deixar aberto também, né, doutora Roberta, se as pessoas quiserem mandar perguntas, sim, né, a gente vai estar postando no Instagram também, além do nosso site, nosso YouTube. Mande perguntas, a gente encaminha para a doutora Roberta, com certeza ela vai estar respondendo. Roberta, obrigado mais uma vez, prazer recebê-la, né, no nosso podcast Papo com Classe. Gente, conversamos com a doutora Roberta Nunes, psicóloga, falamos sobre Janeiro Branco. Você ouviu Papo com Classe, uma conversa leve e solta.